Colossenses capítulo 3, versículo 25. Mas quem fizer injustiça, receberá a injustiça que fizer, pois não há acepção de pessoas. Mas quem fizer. E continua o escritor desta carta à Igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos, em advertir aos seus leitores, neste caso, aos servos ou escravos, mesmo sendo cristãos, para que se comportassem dignamente para com seus patrões, dando, portanto, o bom exemplo como servos de Cristo também. Que eles atentassem para o que estavam fazendo ou para o que estavam pensando em fazer, de contrário aos seus patrões ou senhores, porque tudo isto poderia trazer sérias consequências para as suas vidas, além, é claro, de trazer problemas de perseguição contra a Igreja remida de Cristo Jesus e para o ministério local daquela comunidade cristã. Mas quem fizer injustiça, neste caso das injustiças praticadas pelos servos ou escravos contra os seus patrões ou senhores, seria agirem de má fé em seus comportamentos dúbios, quando no texto anterior o apóstolo lhes recomenda de que sejam sinceros, simples e comprometidos em cumprirem suas tarefas para com seus patrões, como se estivessem agindo para com o próprio Cristo, o Senhor de todos. Tudo indica que o escritor estivesse sendo informado de que houvesse algum tipo de motim planejado pelos irmãos da igreja de Colossos, que eram escravos. Motins esses, revolta contra os seus senhores ou patrões. Mas quem fizer injustiça receberá. Certamente o escritor está se reportando à lei da colheita segundo a semeadura. Mesmo sendo injustiçados pelos seus senhores, os irmãos não poderiam revidar, agindo da mesma forma que os incrédulos. Até porque quem vive conforme o Evangelho da Verdade sabe de que aquilo que se planta é justamente o que se colhe, de forma que os seguidores de Cristo, para quem o apóstolo estava transmitindo seus conselhos, deveriam ser cautelosos em seus atos. Os irmãos não deveriam se envolver nas revoltas e motins praticados pelos escravos contra seus senhores, pois quem é servo de Cristo Jesus deve ser diferente em seus procedimentos
diferente dos incrédulos, dos ímpios, dos ateus. Mas quem fizer injustiça receberá a injustiça que fizer. Os mais antigos aconselhavam as crianças de que não atirassem pedra para o alto, porque estas mesmas pedras poderiam cair na cabeça de quem atirou. O agricultor que prepara o seu roçado e com muito trabalho fizer a plantação de milho somente, não pode esperar colher uvas, porque aquilo que ele plantou é justamente o que haverá de colher. Toda ação gera uma reação, e neste caso a corda sempre quebra do lado dos mais fracos, que neste contexto seriam os escravos e não os seus senhores. Não adianta o fraco querer medir força com os mais fortes, mas quem fizer injustiça receberá a injustiça que fizer, pois não há acepção. Podemos conjecturar de que os cristãos que eram escravos ou servos pensavam de que, por serem pertencentes à Igreja Livre de Cristo, deveriam se tornar livres também em termos sociais. No entanto, o Evangelho ensina aos seguidores do Reino de Cristo Jesus que, como cidadãos comuns, devemos nos submeter às leis dos países dos quais fazemos parte ou moramos. Em termos de dever social, o cristão não está imune de cumprir com suas obrigações para com seu país, dando assim um bom exemplo de cidadão honesto, sincero, um cidadão de bem. Finalmente, mas quem fizer injustiça receberá a injustiça que fizer, pois não há acepção de pessoas. Primeiro, pelo fato de servirem a Cristo e ao seu reino, não os tornava livres das consequências pelos seus atos praticados de forma negativa. Se cremos que Deus é justo e pratica justiça, Ele recompensará cada um segundo a sua obra. Do outro lado, os cristãos precisavam ser conscientes de que as leis do seu país não lhes fornecem privilégios por serem pessoas convertidas ao cristianismo. Pelo contrário, se alguém confessa o nome de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, tem a obrigação de dar um bom exemplo de alguém que cumpre seus deveres para com Deus e para com as autoridades constituídas de seu país, de seu estado, de seu município. O próprio Deus não faz acepção de pessoas. Ele que, com justiça imparcial, julga a todos de conformidade com os atos praticados durante esta existência terrena. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.